Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje a gente mergulha em Êxodo capítulo 30. É, é um trecho fascinante, cheio de instruções bem detalhadas de Deus para Moisés, sabe? Sobre coisas cruciais para o santuário e para o povo de Israel. Exato. Instruções bem específicas mesmo. Isso. A gente vai usar o texto da NVI e alguns comentários, como o Maná Online, Jornada Bíblica e o Adventista Expositivo para nos guiar. Boas fontes para entender a profundidade disso. A ideia é explorar o significado, a relevância dessas ordens. O altar de incenso, aquela taxa de resgate, a bacia de bronze, as fórmulas sagradas. Basicamente, como é que funcionava esse acesso ao sagrado. Ok, vamos lá, vamos entender melhor isso aí. Vamos sim. Começa com o altar de incenso, né? Uma instrução para construir um altar específico para queimar incenso. Madeira de acácia, revestido de ouro, e ficava ali, perto da Arca da Aliança. Isso. E um detalhe chave, né? O incenso tinha que ser queimado continuamente, de dia e de noite, sem parar. Impressionante essa exigência de continuidade, né? Não era só um ritual pontual. De jeito nenhum. E o que é fascinante aqui é o simbolismo. O incenso representa as orações dos fiéis, né? A gente vê isso nos Salmos, em Apocalipse. Assim. Então, essa queima contínua sugere que a oração, a conexão com Deus, não era algo para momentos específicos só. Era para ser tipo constante, vital. Como um comentarista diz, quase a respiração da alma. Aquela ideia de orar sem cessar. Faz todo sentido. Uma conexão permanente. Exato. E a posição do altar, ali na frente do véu, pertinho da arca, reforça isso. É o acesso à presença de Deus pela oração. E tem a mediação de Jesus nisso também, como o Maná Online aponta, né? As orações apresentadas por meio dele. Interessante essa conexão. E tem mais. A proibição do tal incenso estranho. Um aviso bem sério. Verdade. Mostra que esse acesso tem regras, sabe? Não é de qualquer jeito. Tem uma forma correta estabelecida por Deus para se aproximar. Essa ideia do acesso contínuo e com regras é forte. Mas aí o capítulo muda um pouco o foco, né? E estabelece outra condição, que envolvia todo o povo: o resgate. Sim, o censo e o pagamento do resgate. O preço da propiciação. Isso. Cada homem com mais de 20 anos tinha que pagar meio ciclo de prata, 6 gramas mais ou menos. Um valor fixo. E aí vem o detalhe que sempre me pega. O rico não dará mais, nem o pobre menos, igual para todo mundo. Numa sociedade cheia de diferenças, isso soa quase revolucionário. Totalmente. E se a gente conectar isso ao quadro geral, o significado é profundo. Primeiro, que todos pertencem a Deus, né? O Salmo 24 fala disso. Aham. E talvez mais importante que diante dele, o valor de cada pessoa é o mesmo. Não importa se é rico, se é pobre. Todos valem igual para Deus. É uma mensagem poderosa de igualdade. Demais. E o dinheiro não era para enriquecer ninguém, ia para a manutenção da tenda do encontro, o serviço do santuário. E servia como memorial, uma lembrança dessa pertença e dessa igualdade. Entendi. Então, tem essa base igual para todos. Mas para os sacerdotes, para Arão e os filhos, que ministravam mais de perto, tinha uma exigência extra de pureza, certo? A bacia de bronze. Isso mesmo, uma bacia de bronze com água que ficava entre a tenda e o altar de holocaustos. Para lavar as mãos e os pés antes de entrar ou ministrar no altar. E a advertência era séria: façam isso para que não morram. Ou seja, a pureza ritual ali não era uma opção, era condição para sobreviver perto do sagrado. Pesado? Muito. Simboliza essa purificação necessária. Os comentários ligam isso, claro, à purificação maior pelo sangue de Jesus, pela ação do Espírito Santo, como Paulo fala em 1 Coríntios, e até com o batismo depois. Faz sentido essa conexão. A água como símbolo de purificação atravessa a Bíblia toda, né? Com certeza. E falando em coisas sagradas, o capítulo termina com mais instruções exclusivas, as receitas para o óleo da unção e por incenso sagrado. Ah, sim. As fórmulas secretas quase. Mirra, canela, cálamo, cássia, azeite para o óleo. Estoraque, ônica, gálbano, incenso puro para o incenso aromático. Nomes até exóticos. Exato.
E não eram ingredientes simples, não. Eram especiarias raras, caras, muitas vezes importadas. Os comentaristas destacam que isso mostra o valor, a preciosidade daquilo que era dedicado a Deus. E o uso era bem específico, né? O óleo para consagrar a tenda, os utensílios, os próprios sacerdotes. Isso, tudo se tornava santíssimo, separado, consagrado para Deus. E essa ideia de santidade, de separação, é central aqui. Isso levanta uma questão importante mesmo, sobre o que significa ser santo nesse contexto. Parece que é ser radicalmente separado por um propósito divino. Exatamente essa a ideia. A exclusividade é total. Tanto o óleo quanto o incenso eram de uso restrito ao Senhor. Tentar copiar a fórmula para uso pessoal ou usar em quem não devia, a punição era severa. Eliminação do seu povo. Uau, Uma linha muito clara entre o sagrado e o comum, o profano. claríssima. Então, para a gente amarrar tudo, a gente viu a oração como esse acesso contínuo a Deus, mas mediado, com regras. Vimos a igualdade de todos perante Deus simbolizada no resgate. A necessidade vital de pureza para quem serve de perto e essa noção forte de santidade como separação, dedicação exclusiva a Deus. Tudo gira em torno de como se aproximar e servir a Ele corretamente. Perfeito resumo. E essa exclusividade toda, essa santidade radical das coisas dedicadas a Deus, como um dos comentários diz, nos lembra que é somente no trono de Deus que encontramos graça, purificação e salvação. As coisas mais santas são dele para ele. Uma perspectiva forte. Sim. E talvez deixe a gente com uma pergunta para pensar, né? Como essa noção de santidade, essa ideia de separação radical para Deus, tão presente nessas instruções antigas, como isso pode, sei lá, ter alguma ressonância, alguma aplicação prática na nossa vida hoje. Fica aí a reflexão.